Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a deputada Ana Paula Lima para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária. Muito boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 50ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de junho de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik, deputado Mário Marcondes, deputada Ana Paula Lima, deputado Maurício Skudlak. Secretarias, deputada Ana Paula Lima e deputado Maurício Skudlak. Às 14 horas do dia 7 de junho do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Skudlak, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, na sequência, foi aprovada sem restrições. Expediente, distribuído na sessão. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Fernando Coruja, Dóia Guglielmin e as senhoras deputadas Luciane Carminati e Ana Paula Lima. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Valdir Cobalcini, PMDB, Mário Marcondes, PSTB, Padre Pedro Baldiceira, pelo PT, Jean Kuma, PSD e Maurício Skudlak, pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei de números 0173 e 0272/2016. E a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente apresentou parecer favorável ao ofício de número 0319/2016. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei de números 0140, 0328 e 0390/2016. Foram submetidos à votação nominal e aprovados em primeiro turno os projetos de lei complementar de número 0003/2017, totalizando 23 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. E o de número 005/2017, com 21 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Foram aprovados ainda em primeiro turno o projeto de lei de número 0383/2016 e em segundo turno o projeto de lei de número 0112/2017 com emendas modificativas, bem como, em turno único, o projeto de lei de número 010/2017. O projeto de número 0164/2015 recebeu emenda em plenário e o mesmo retornará para a Comissão de Mérito. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 26 minutos. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Ata da terceira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 7 de junho de 2017. Presidência, deputado Silvio Drevik. Secretarias, deputada Ana Paula Lima e deputado Maurício Skudlak. Às 16 horas e 26 minutos do dia 7 do mês de junho do ano 2017, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi submetido à votação nominal e aprovado em segundo turno o projeto de lei complementar de número 003/2017, totalizando 21 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Foram aprovados o pedido de informação de número 057/2017, a moção de número 089/2017, bem como o requerimento de número 0567/2017. Outro sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos de número 0565, 0566 e 0568 a 0571/2017 e comunicou que encaminhará
aos destinatários as indicações de números 0405 a 0403/2017. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, terceira secretária, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Em discussão, as atas que acabam de ser lidas, não havendo que discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrita para falar, a deputada Ana Paula Lima, por até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente, senhores deputados, quem nos acompanha aqui pela nossa TV da Assembleia e a rádio, também da Assembleia Legislativa, bem como também aos nossos visitantes, que nos dão a honra de estar prestigiando essa sessão ordinária no dia de hoje. E faço uma menção aqui, deputado Dirceu Dresch, com muito respeito e também muito feliz de estar presente acompanhando essa sessão, a jovem do curso de Direito, a Gelei, que nos acompanha aqui, muito bem-vinda à Assembleia Legislativa. Ela, deputado Dirceu, deputado César Valduga, aluna do curso de Direito e também do ProUni, um programa do governo federal, da nossa presidente Lula, nossa presidenta Dilma, e certamente vai nos convidar para a formatura, sua formatura no curso de Direito. Muito bem-vinda, Gelei, a essa Casa de Leis. O que me traz aqui também, senhores parlamentares, fazer um balanço das nossas atividades, principalmente o que aconteceu no dia de hoje, que na parte da manhã eu e o deputado César Valduga, representando a Assembleia Legislativa, estivemos presentes na primeira conferência da saúde da mulher, que está ainda acontecendo. A abertura foi no período da manhã na Universidade Federal de Santa Catarina, e que esse tema, saúde da mulher, vai ser debatida tanto no dia de hoje quanto no dia de amanhã, sobre os desafios para a integralidade com a equidade e alguns eixos temáticos que foram, inclusive, debatidos em vários municípios do nosso estado, e na etapa estadual e na etapa regional tiraram-se, então, as delegadas para a etapa estadual, que também vão tirar as delegadas para a etapa nacional, que vai acontecer no mês de agosto. Mas nessa primeira fase, nesses 4 eixos temáticos, o primeiro deles diz o seguinte: o papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental e seus reflexos na vida e na saúde das mulheres. O segundo tema é o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres. O terceiro é a vulnerabilidade e equidade na vida e na saúde das mulheres, bem como também o 4º eixo temático, que é as políticas públicas para as mulheres e a participação social. Olha, é muito bom estar lá representando a nossa Casa de Leis, mas principalmente em ver aquele auditório da Universidade Federal de Santa Catarina repleto de mulheres. São mais de 1000 mulheres, delegadas, que foram retiradas das conferências municipais, e certamente vão ter muitas propostas de várias regiões do nosso estado, de vários municípios catarinenses, e nesses 4 eixos temáticos também as nossas propostas para a etapa nacional. O nosso estado é composto por 50,4%, é um público feminino. Nós temos muitos problemas que precisam ser revertidos. Eu tenho certeza que durante esses 2 dias as mulheres catarinenses têm muito a contribuir para, então, a Conferência Nacional, que vai acontecer no mês de agosto, e nós vamos acompanhar esse tema, até porque somos da área da saúde, trabalhamos muito intensamente com o público feminino, e nós temos interesse também de saber quais são as propostas. Algumas das propostas em nível municipal nós temos conhecimento, mas queremos saber quais são as propostas para o nível federal. No dia de ontem também, senhores deputados, acompanhamos uma visita
e essa casa foi entregar, e representando essa casa, foi entregar na Escola de Educação Básica professora Júlia Miranda de Souza, sediada no município de Navegantes, que completou 70 anos de atividades naquele município. Ela tem um papel fundamental no crescimento do município e da região. A minha sogra, inclusive, foi professora nessa escola, e nós aprovamos aqui uma moção de aplauso, e nós entregamos, então, no dia de ontem, para aquela comunidade escolar, professores, a direção da escola, pais e os alunos, principalmente do ensino médio, do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio. A nossa visita àquela escola, que é uma escola que ela é mais antiga do que a cidade de Navegantes. Navegantes tem um pouco mais de 50 anos, faz aniversário agora no mês de agosto, mas a escola tem 70 anos, até porque o município de Navegantes pertencia ao município de Itajaí, então por isso que essa escola tem 70 anos. Ali passaram milhares de pessoas, muita gente se formou nessa escola, ela é referência, ela fica no centro do município de Navegantes, é uma bela escola, ela é referência para a região, e ela é responsável por formar profissionais para os magistérios, principalmente, e para os técnicos em contabilidade. A escola passou, ao longo dos anos, por diversas fases, mas jamais deixou de ser referência no ensino. Hoje, ela está sediando 1.400 alunos, divididos nos 3 turnos, vespertino, matutino e noturno. Cerca de 60 profissionais trabalham nessa escola, entre professores e funcionários, que continuam, então, trabalhando pela educação de adolescentes e de jovens. Contudo, senhores deputados, e ao público que está nos acompanhando, inclusive eu falei ao educandário que faria uma fala nessa tribuna no dia de hoje, a Escola de Educação Básica professora Júlia Miranda de Souza, ela enfrenta várias dificuldades. Fui lá entregar uma placa de aplausos àquela escola, por completar 70 anos, mas recebi uma série de reivindicações, tanto do Conselho da APP, quanto dos professores, e também os alunos se manifestaram. A principal reivindicação desses alunos é a falta de atenção das autoridades estaduais com relação à sua infraestrutura. Veja bem, cerca de 4 anos atrás, senhores deputados, deputado Berlanda, o Estado adquiriu inúmeros ar-condicionados e distribuiu para várias escolas, só que não deram atenção da rede elétrica. A rede elétrica não comporta a instalação desses ar-condicionados. Poxa, então por que compraram os ar-condicionados se não fizeram a instalação da rede elétrica? É até cômico. Então, 4 anos os ar-condicionados estão lá na escola e ainda não foi feita a instalação, só que não podemos ligar os ar-condicionados, e todo verão é esse problema. Tem um ar-condicionado, não pode ligar por causa da falta da rede elétrica. E esse problema já vem sendo enfrentado há anos, então, essa escola está pedindo que haja uma revisão da rede elétrica, até porque precisa de um gerador, né? Não é um gerador, um transformador, porque não tem condição. A rede elétrica que está lá não tem condições para suportar, né, essa falta da estrutura da energia elétrica. Isso não é um problema só da Júlia Miranda, é um problema da maioria das escolas estaduais, porque essa reivindicação já vem sendo feita há muito tempo. Mas a direção, os pais têm reiteradamente cobrado providências das autoridades estaduais, e um desses pedidos, inclusive, foi enviado à Secretaria de Educação, que disse, e esse é o meu problema dessas secretarias, que agora não é mais Secretaria de Desenvolvimento Regional, são as agências, deputado Dirceu, que sempre fui contra, né? Desde o primeiro momento, sempre fui, eu sou a favor da descentralização, mas eu sou contra essas agências do jeito que estão funcionando. Manda um pedido para a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado da Educação diz que o problema é da Agência de Desenvolvimento Regional. A Agência de Desenvolvimento Regional responde para a escola que o problema não é ali, que tem que ser com a Secretaria de Estado da Educação. Então, os ofícios que as escolas têm recebido, e eu tenho aqui cópia deles, para não dizer que não é verdade, cópia, um manda para o outro, a Secretaria de Educação manda para a Agência de Desenvolvimento Regional,
e a Agência de Desenvolvimento Regional manda para a Secretaria de Estado de Educação. Então, é um empurra, e a comunidade escolar está esperando a solução desse problema há 4 anos. Eles também já fizeram várias passeatas, várias manifestações, inclusive convidei eles, quando a gente discutiu o orçamento regionalizado na região ali da Foz do Rio Itajaí, que esses 1.400 alunos, pais e professores possam participar desse debate e colocar como uma prioridade os investimentos nas escolas, porque a formação desses adolescentes, desses jovens, desses futuros, de repente, professores, deputados, prefeitos, vereadores ou os profissionais das áreas que eles entendem e que eles escolherem seguir. Além do ar-condicionado, que há 4 anos perdura esse problema, também eles entregaram uma série de reivindicações que nós vamos já encaminhar para a Secretaria de Estado da Educação, como é a falta de lâmpadas na escola, como são lâmpadas fluorescentes, que às vezes tem 2, né, deputado Valduga. O que eles fazem? Eles deixam uma num terminal naqueles bocais, né? E põe a outra no outro. Então, em vez de ter 2 lâmpadas, tem uma em cada lado, fazendo uma revisão. Olha, os alunos contaram naquele momento e assim, mais 1 minuto, senhor. Mais 1 minuto para concluir, deputado. Falta de lâmpadas em sala de aula. Problemas na quadra esportiva. Arrumaram a quadra esportiva, mas ainda tem alagamento na quadra esportiva. Falta de material de educação física. Problemas na estrutura da informática. Tem os computadores, mas não tem os técnicos, não tem os professores, os alunos. Tem computador, mas o aluno não pode usar o computador. São 22 computadores e apenas 1 funcionário. Então, a nossa manifestação no dia de hoje é que resolva o problema das nossas escolas, porque a comunidade escolar, pais, alunos, professores estão esperando essa ação do governo do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Ana Paula Lima. Inscrito para falar, o eminente deputado César Valduga, por até 10 minutos. Gostaria de saudar Vossa Excelência, gostaria de cumprimentar todos os senhores deputados, deputada Ana Paula Lima, saudar também aqueles que nos acompanham via TVAL, rádio digital, e também com muita honra gostaria, senhor presidente, de saudar o Itamar Passarella e também o Odinei Passarella, que são lá de Tubarão, que nos visitam nesse dia de hoje, inclusive o Odinei, ainda não conhecia a Assembleia Legislativa e está aqui, enfim, nos dando a honra, família Passarella, de estar aqui nos visitando, senhor presidente. Então, sejam bem-vindos a essa casa. Mas também gostaria, senhor presidente, de registrar, como aqui também muito bem registrou e também muito bem representou Vossa Excelência pela parte da manhã, nesta capital da primeira conferência, a deputada Ana Paula Lima, que representou a presidência dessa casa, Vossa Excelência, da primeira Conferência Estadual da Saúde das Mulheres, evento que está acontecendo no auditório principal da Universidade Federal de Santa Catarina e que segue até amanhã com os debates, elaboração de propostas. Estão reunidas mulheres, delegadas de todas as regiões de nosso Estado, num esforço muito importante em defesa do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, por mais investimentos em políticas de atenção à saúde das mulheres. Estivemos lá, deputado Berlanda, hoje pela manhã, durante a cerimônia de abertura, e pudemos colher o sentimento dessas guerreiras, senhor presidente, que entendem as consequências reais das reformas propostas, tanto a da Previdência como a da Trabalhista, na saúde física e mental do povo brasileiro, em especial para as mulheres trabalhadores e trabalhadoras da nossa nação. Quero aqui parabenizar ao Conselho Estadual de Saúde, parabenizar também a Secretaria de Estado e nossos parabéns especial ao Conselho Nacional de Saúde, que na pessoa de uma catarinense, a conselheira Carmen Lúcia Luiz, fez a proposição, organizou e mobilizou e segue realizando, portanto, este lindo trabalho
em todo o Brasil. Mas quero, senhor presidente, nesta tarde, aprofundar um pouco mais a reflexão que tenho trazido a esta tribuna, que é o equívoco da insistência na instalação de uma política de austeridade como elemento de retomada do crescimento. Recentemente, o governo federal intensificou a propaganda e também o fizeram os veículos de comunicação de que os dados da economia sinalizavam algum tipo de retomada no crescimento. O incremento do PIB dado pela super safra, os 13,4%, deputado Berlanda, de aumento da agricultura, serviu para a máquina de propaganda governamental tentar instaurar um clima de retomada da economia. Todos nós sabemos, deputado Dresch, que esse resultado dependeu, e muito mais, do empreendedorismo e capacitação dos produtores rurais e da boa vontade também de São Pedro do que do próprio governo presidente Temer. Na verdade, a atuação desastrosa do governo federal na recente Operação Carne Fraca, o escândalo que envolveu o ex-ministro da Justiça Temer, Osmar Serraglio, ainda refletirá negativamente nos dados que debateremos no próximo semestre. Em artigo publicado, recentemente o senador Roberto Requião critica o que ele chama de maluquice, de esquizofrenia neoliberal, que é a defesa intransigente de uma agenda de austeridade e da preservação do capital rentista. Requião afirma que o absurdo é tamanho que o fanatismo do capital financeiro tem acordado com o governo a suspensão de qualquer política de crédito à produção com a desculpa de não afetar a dita sacralidade das políticas de austeridade. E aqui nós nos perguntamos, qual a função das políticas de austeridade, senão a retomada da economia, senhor presidente? Como retomar a economia sem investimento público? Qual a função de inviabilizar a previdência social e não realizar a auditoria da dívida pública? Pois nós muito bem sabemos que são mais de 500 conglomerados que mais devem à previdência social, a exemplo do sistema financeiro. A exemplo do sistema financeiro, por que não cobrar esses grandes devedores? Qual a função de inviabilizar a previdência social e não realizar, portanto, a auditoria pública, que é esse nosso desejo, que é o desejo do povo brasileiro? Que pretende sinalizar ao governo ao dizer para o empresariado que flexibilizará a legislação trabalhista ao mesmo tempo em que fecha as portas do BNDES para investimento no setor produtivo? É importante que se desconstrua a falsa dicotomia entre aquilo o que seriam os interesses dos trabalhadores e aquilo que seria interesse do empresariado nacional. Todos nós queremos a retomada da economia e do desenvolvimento, um forte setor produtivo nacional. O que nos resta é perceber que isso não se faz com a política de austeridade e nem com a implicação de um super-ônus sobre a classe trabalhadora. Se houvesse uma reflexão mais aprofundada, identificaríamos nosso grande inimigo, que é uma dívida pública que enche os bolsos dos banqueiros, que financia a miséria e a derrota da indústria nacional. Antes de reformar a Previdência ou rasgar a CLT, devemos impedir a reforma honesta e sincera, a auditoria da dívida pública. Aqui, incessantemente, a gente vem discutindo e debatendo sobre as questões. A exemplo da questão da reforma da Previdência, que são os agricultores, aqueles que produzem sol a sol, que não têm o final de semana e que vão morrer com o cabo da enxada na mão e não vão poder se aposentar caso a reforma da Previdência, da forma como ela está sendo imposta, né? Isso aí seria uma grande calamidade para o Brasil. Tem que ser levado muito a sério essa questão das reformas do nosso país. Reformas, entendemos, que é para melhorar, agora não criar condições e prejudicar ainda mais o povo brasileiro. E venho aqui incessantemente fazer esse debate e discutir e trazer essa preocupação, como também o governo do Estado faz todo esse movimento em Santa Catarina com relação
a construção dos centros de inovação tecnológica, pensando na geração, emprego e renda, fortalecer as economias existentes, mas ainda mais do que isso, que possamos buscar mais matrizes econômicas para que possamos trazer mais qualidade de vida ao povo catarinense, geração de emprego e renda e fortalecer a nossa economia do nosso Estado. É esse que é o debate, é o grande paradigma, é o debate, e esse nós não podemos aqui nos curvar, né? Nós não podemos deixar de fazer esse debate, e sim discutir com toda a sociedade catarinense, pensando no desenvolvimento econômico, pensando numa Santa Catarina mais fortalecida, pensando numa Santa Catarina com mais saúde, mais educação, mais segurança pública, melhorar a educação nas escolas, como a deputada Ana Paula Lima, que estava anteriormente fazendo e trazendo esse debate. Agora, nós não vamos fazer isso, deputada, se tiver uma política reversa, deputado Dresch, se tiver essa política reversa que estão implantando no nosso país, e nós não podemos concordar. Por isso, aqui venho afirmar novamente que nós precisamos, sim, nos manifestar, e o povo catarinense, como o povo brasileiro, tem se manifestado com relação à questão da corrupção que acontece no dia a dia no nosso país e que precisa dar um basta a tudo que vem acontecendo de errado. Nós temos aqui no parlamento que, sim, que fazer a diferença, que fazer esse debate. Não podemos nos deixarmos levar pelas reformas que muitas vezes prejudicam o povo catarinense, através de políticas reversas, mas sim de cada vez melhorar a qualidade de vida do nosso povo catarinense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado César Valdugo. Agora, inscrito para falar, o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, senhor presidente, cumprimentar os demais deputados e deputadas, a todos que nos acompanham, aos estudantes que estão hoje nos visitando, deixar um agradecimento a esta presença de vocês e conhecer essa casa, e ao nosso presidente do partido, o Ivair Rodrigues, lá de Vargem, nosso vice-presidente, o Valmir Machado, também que estão nos visitando hoje. Quero cumprimentá-los, agradecer a sua presença aqui nesta casa. Senhor presidente, semana passada não estive aqui, participando da sessão, porque acompanhamos de perto toda a problemática das enchentes, das chuvas e dos problemas climáticos que nós tivemos na região. E também participamos, senhor presidente, do seminário internacional sobre energias renováveis, que foi promovido por um conjunto de entidades, mas especialmente pela Fundação Científica Tecnológica do Oeste Catarinense Chapecó, e agradecer inclusive o apoio desta casa, este grande evento, que elaborou, debateu durante 2 dias, amplamente o tema das energias renováveis. E lá tivemos também uma grande discussão da importância do nosso projeto que está aqui nesta casa, de construir política de incentivo, de apoio, redução de impostos, a carga tributária, especialmente ICMS, da produção de energia renovável em nosso estado. Nós já temos mais de 20 estados que já aderiram ao CONFAS Nacional, à orientação do CONFAS Nacional de que os estados podem construir suas legislações para a redução dos impostos na área de energias renováveis. Então, esta é uma grande luta que empresários, a população catarinense, pessoas que têm compromisso e querem contribuir com a produção de energias renováveis, estão cada dia mais debatendo pelo estado afora, e o seminário, primeiro seminário internacional, debate isto muito forte. Então, cumprimentar todos por este belo evento, e o evento aponta um conjunto de políticas públicas e privadas no sentido de avançar. E Santa Catarina tem um grande potencial nesta perspectiva da construção da energia renovável. Mas eu quero também trazer aqui, senhor presidente, por um lado, bastante
impactado, como diz nosso povo, com o coração partido do que eu acompanhei, do que eu vi, até ontem à noite, na região do Alto Vale do Itajaí. Viajamos, visitamos os municípios, estivemos em São Miguel do Oeste, na região oeste toda, estivemos em Lages no último domingo, estivemos ontem visitando o Alto Vale do Itajaí, desde Vitor Meireles até Rio do Sul, conversando com as pessoas na cidade e no interior. E eu quero aqui dizer que a gente vê com muita tristeza, mas por outro lado também muito empolgado e animado com a solidariedade do nosso povo. O que eu vi em São Miguel do Oeste, as pessoas fazendo mutirões de reconstrução das casas que foram destruídas por um tornado, desde Vitor Meireles, desde Rio do Sul, onde os agricultores também, com solidariedade, se ajudando, em Rio do Sul, nos mutirões que as pessoas faziam durante as enchentes nas cidades, de limpeza, de ajudar, inclusive com solidariedade, de roupas, colchões, enfim, do mínimo de estrutura, para as pessoas poderem tocar e continuar a sua vida. Então, senhor presidente, isso nos impacta, olhar para as perdas que a gente teve. Fala-se muito das cidades, mas nós fomos lá no interior visitar os nossos agricultores, que com muita coragem plantaram os seus produtos, seu feijão, seu milho, sua soja, né, suas hortaliças, infelizmente foram colhidos pelos temporais, ou principalmente pela chuva, onde o feijão se estragou, onde a hortaliça se estragou, onde diminuiu a produção de leite porque a pastagem foi destruída. Mas o povo está lá, está firme e vai continuar esta caminhada. Então isso nos anima e nos remete uma grande responsabilidade de construir políticas públicas, construir mecanismos de solidariedade entre a população, mas também de políticas públicas que possam intervir imediatamente, como foi na região do Alto Vale, na região do Vale, que teve lá importantes investimentos, também da ex-presidente Dilma, que fez investimentos na região, aumentando a altura das barragens, construindo um conjunto de ações no sentido de minimizar os impactos das enchentes na região. Mas também nossos agricultores precisam do apoio, e por isso, senhor presidente, estou aqui também apresentando emendas ao projeto de financiamento do BNDES, que o Estado de Santa Catarina está buscando, o governo do Estado, para inclusive construir uma política do Fundan, de apoio aos municípios, para termos aí uma prioridade também aos municípios atingidos. Municípios que têm estado de emergência, municípios que precisam do apoio, que não dão conta, resolver todos os seus gargalos, todos os seus problemas, precisam desse apoio. Inclusive, estamos discutindo aqui de incluir aí uma emenda na perspectiva de apoiar também a nossa agricultura familiar. Muita pastagem, muita produção se perde e precisamos aí o apoio da Secretaria da Agricultura, precisamos o apoio do Estado para os nossos agricultores continuar cumprindo sua função tão importante, que é produzir comida, produzir alimento para o nosso povo brasileiro. Mais de 70% dos alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro são produzidos pela nossa agricultura familiar, e uma boa parte disso é produzido pelos nossos agricultores de Santa Catarina. Por isso, neste momento, onde agricultores e agricultoras plantaram a chamada safrinha, que é a segunda safra do nosso estado, que se perdeu tanta produção, eles precisam necessariamente de um suporte, de um apoio também da política pública e do Estado de Santa Catarina. Por isso, nós vamos continuar aqui lutando, dialogando sobre a solidariedade das pessoas, esse bonito papel que as pessoas fazem de se ajudar, mas também nós precisamos ter uma decisão firme da política pública de dar suporte à nossa população catarinense, aos nossos municípios. Então, eu queria deixar esse registro, senhor presidente, e o nosso compromisso de estar sempre presente nesses momentos de dificuldade, mas nos momentos também de alegrias,
de comemorações, de atividades pelo nosso estado afora. Muito obrigado. Antes de entrarmos ao horário dos partidos, quero registrar com muita alegria e satisfação, em nome de todos os deputados desta casa, deputado João Amin, Vossa Excelência conhece o município de Itaió, registrar a presença do Colégio Cianicista Nossa Senhora de Fátima, do município de Itaió, do ensino fundamental, liderado pela professora Kelly. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Muito obrigado. O horário das breves comunicações já está por 4 minutos a encerrar. Então, vamos adentrar ao horário dos partidos políticos. O primeiro partido é do PMDB. Na sequência, o PSD. Na sequência, o Partido dos Trabalhadores. Tem dois aqui, presidente, querendo falar. Como não houve manifestação, ainda há tempo, deputado Seu Drecho. Eu vou pedir escusa a Vossa Excelência, que o PSD acabou de comparecer. Então, com a palavra o PSD, o deputado Ismael dos Santos, por até 13 minutos. Primeiro, deputado Kennedy, que pretende dividir o tempo, é isso? Assim está concedido o tempo, deputado Kennedy, 13 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, ao público que nos assiste pela TVA, pela Rádio Digital, aos alunos que aqui estão acompanhando a sessão de hoje, muito obrigado pela visita de vocês. Vou dividir o tempo com o deputado Ismael, mas eu não poderia deixar aqui de trazer, deputado Silvio, e mais uma vez faço aqui o agradecimento que Vossa Excelência fez como presidente dessa casa, desse poder, no recebimento da delegação chinesa que teve na semana passada, uma agenda aqui que nós trouxemos para falar com a FECAM, Sapiens Park, com a ACAT, com o governo estadual e com prefeituras, para buscar cidades que tenham o mesmo interesse e mesmo as potencialidades lá na China. Assim, a gente faz convênios com cidades irmãs para ter a indicação de investimentos. Aí, deputado doutor Maurício Kudilac, algumas pessoas me questionaram, Kennedy, dá resultado? Se efetiva algum resultado essa questão de cidades irmãs, dessa paradiplomacia que a Assembleia, e principalmente o meu mandato, faz? Paradiplomacia é quando a diplomacia é feita por entidades e lideranças regionais, e não somente as federais. E eu fiz questão de visitar Garuva, deputado Ismael, para mostrar efetivamente aqui do resultado efetivo do nosso mandato, do governo do Estado de Santa Catarina, nesta paradiplomacia, deputado Venzon, que Santa Catarina é líder nisso, faz. E qual é o resultado efetivo que vem para o Estado nesses acordos com cidades irmãs? Eu fui em Garuva, Santa Catarina, a primeira cidade de Santa Catarina, o portal de entrada do Estado de Santa Catarina, quem vem pelo norte, para mostrar a efetividade destas ações internacionais que nós fazemos. Pode rodar o vídeo. Aqui é a LS Tratores, aqui é o prefeito Dr. Rodrigo de Garuva. Eu participei efetivamente com o governador Raimundo Colombo para trazer essa empresa lá da Coreia aqui para Garuva. Ela inicialmente ia para Araquari, depois deu um problema lá na negociação da terra e a gente conseguiu trazer. E hoje é uma grande potência, né, Rodrigo? Muito importante para o nosso município e para o estado, gerando empregos e renda para a nossa comunidade. Essa é a importância, gente,
de mostrar a cidade para o mundo. Nós vamos aqui visitar hoje a ALS para ver o que eles estão precisando para continuar essa ajuda de empresas que vêm de fora, se instalam aqui, geram emprego, renda no nosso estado. Sim. Vamos lá. Esse ano a gente está um projetado de 2.300 tratores ano. A gente tem capacidade produtiva aqui para 5.000 tratores ano, um ano. A gente hoje faz 2.300 tratores no mercado local, exportando tratores de 80 cavalos. A gente atende aqui pelo Brasil, por esta fábrica, a gente atende o mercado africano todo, toda a América Latina, México também. Partiu a ideia de nós estarmos aqui hoje, de ele ver a realidade, até para ter mais substância para defender a causa. A importância desses relacionamentos internacionais, como esse da China, que nós vamos trazer aqui para que os prefeitos a conheçam, é exatamente isso. A partir dos relacionamentos, vem as empresas, vem emprego, renda e desenvolvimento para os municípios. É nessa linha que a gente tem que seguir para levar o estado de Santa Catarina a cada vez ser melhor. Vamos de frente, olha lá, o caminho é esse, para frente. Essa é uma empresa que... Imagina a minha felicidade, deputado Silvio, de chegar na empresa, na LS Tratores, e ter no hall de entrada principal da empresa uma foto minha no dia da assinatura do acordo lá em Seul, na capital da Coreia do Sul, eu e o governador. Eu fiz questão de mostrar e fazer essa matéria para rodar aqui, para que os catarinenses, os prefeitos, e aqueles também que falam sem saber, que criticam a paradiplomacia que nós fazemos, dizendo, deputado Venzon, que isso não dá resultado, que isso não traz benefício, que não traz dinheiro, está aí. Esse é só um dos exemplos que a gente poderia mostrar aqui. A empresa hoje gera 90 empregos diretos, produz 2.300 tratores, a capacidade é para produzir 5.000 tratores, abastece todo o mercado africano e americano, está funcionando em Garuva, e veio para ali. Então eu queria mostrar, senhor presidente, até porque às vezes essa casa é criticada por essa paradiplomacia que faz, enviando deputados nas missões internacionais, para dizer que nós não estamos plantando alface que dá em 3 semanas. Nós estamos plantando árvores frutíferas que daqui a anos vão estar mostrando que deram frutos. Por isso eu quero mais uma vez agradecer de coração a todos que recepcionaram, e digo, presidente, os chineses saíram de Santa Catarina abismado com a recepção que nós fizemos aqui para eles, e inclusive convidaram Vossa Excelência para participar lá na China em julho do encontro com cidades irmãs somente dos países do BRICS. Faço aqui mais uma vez o registro. A gente está mostrando efetividade nas nossas paradiplomacias feitas por esta casa, pelo nosso mandato, pelo governo estadual, e Santa Catarina continua de braços abertos para receber esse tipo de empreendimento. Muito obrigado. O restante do tempo ao deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, senhores deputados, parabéns, deputado Kennedy, pela determinação nesses empreendimentos e nessa forma diplomática de buscar investimentos para o Estado de Santa Catarina. Eu gostaria, senhor presidente, até aproveitando o discurso do deputado Dresch aqui também, de colocar o nosso roteiro nesse final de semana, especial no sábado. Fizemos 7 municípios do Alto Vale, Rio do Sul, Rio do Oeste, Laurentino, Agronômica, Agrolândia, Tromudo Central, buscando entender exatamente o que aconteceu, levando a solidariedade e pautando com os prefeitos, vereadores, lideranças locais, algumas ações a curto prazo e a médio prazo do governo do Estado nessas regiões. Mas preciso também, deputado, reconhecer, e acho que isso é uma necessidade de todos nós catarinenses, o que efetivamente foi feito na parceria entre o governo federal e o governo estadual, na questão da sobrelevação das barragens. Eu já falei isso aqui em outra ocasião, de Itaió e de Ituporanga. Os técnicos dizem, e nós cremos que de fato
tem nos dado os relatórios, que teríamos pelo menos 1,5 metro a mais de lâmina no rio Itajaí-Açu nessas enchentes, até porque, deputado Lázaro, nós tivemos 90% da mesma quantidade de água que tivemos na enchente de 83, aquela enchente que deu 14 metros lá em Blumenau, a mesma quantidade de água, 90%, melhor dizendo, da mesma força da chuva. Então, de fato, as barragens funcionaram, a estratégia tecnológica, a gestão das bacias. Eu falava ainda hoje com o governador, também queremos aqui transmitir a nossa solidariedade às pequenas PHC, pequenas barragens, enfim, que foram acessíveis à orientação do governo do Estado, liberando o estoque que tinham de água, e isso ajudou muito quando, de fato, as águas chegaram. Mas, principalmente, essa gestão das barragens que monitorou em muito e salvando vidas e salvando patrimônios. Nossa gratidão e solidariedade também a todos os órgãos públicos, a Polícia Militar, os bombeiros, em especial a nossa Defesa Civil, Rádio Amador, enfim, que estiverem empenhados em mais esta turbulência atmosférica que atingiu o estado de Santa Catarina. Eu gostaria, senhor presidente e senhores deputados, de fazer um registro especial nessa tarde. Hoje tivemos a oportunidade de receber em Blumenau o senhor governador para o lançamento do programa Entra 21, da Brusoft, programa fantástico que colocou 400 novos jovens no mercado de trabalho. Eles vão ter uma formação de 4, 5, no máximo 6 meses, já com garantia de emprego em empresas que se estabeleceram na cidade de Blumenau, nessa área de tecnologia. Nós temos ali a IBM, a T-Sistemas, a Philips, enfim, empresas de ponta na área de tecnologia que nos últimos anos foram para Blumenau, graças a esse programa, o Entra 21, que é um programa gratuito, uma parceria da Prefeitura com o governo do Estado, que dá a esses jovens o acesso à tecnologia de ponta e que está servindo todo mundo. Hoje nós visitamos com o governador, por exemplo, a T-Sistemas, que controla boa parte, por exemplo, da Volkswagen no mundo, o chão da fábrica, em vários países da Europa, deputado Venzon, são controlados a partir de Blumenau, da T-Sistemas. Temos também a Philips, que hoje administra praticamente os maiores hospitais do mundo. Os maiores hospitais do mundo são controlados via online dessa plataforma que nós temos com mais de 1.100 funcionários na Philips, ali em Blumenau. Por isso, os nossos parabéns também à nossa Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Santa Catarina, através do professor Gardioni, que tem feito um trabalho fantástico também nessa área de tecnologia de ponta, e é assim que nós vamos conseguindo dar qualidade à mão de obra no estado de Santa Catarina, atraindo novos investimentos e avançando para o mercado do futuro, que é o mercado de tecnologia de ponta. Por isso, os nossos parabéns aqui ao meu amigo Sérgio Tomil. Tive a oportunidade de estudar com ele em 1986, quando nos formamos em administração. Depois ele foi para a área de informática e hoje é o nosso grande guru na área de tecnologia de ponta na cidade de Blumenau e é o responsável aí por todo esse programa, o programa Entra 21 Brusoft, que a cada ano tem formado cerca de 400, 500 jovens. E nesse ano, inclusive, com uma exclusividade, senhor presidente, nós colocamos também uma turma de jovens adolescentes infratores, problemas com a lei, que estão aí no programa de semi-liberdade e que vão ter acesso também a este projeto Entra 21, para que possam ter uma nova perspectiva, um novo horizonte na sua caminhada profissional. Por isso, parabéns a todos os mentores do Entra 21 Brusoft, esse programa fantástico de tecnologia de polo ali na cidade de Blumenau. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Na sequência, o Partido dos Trabalhadores, por até 7 minutos. Agradeço, senhor presidente.
volto a essa tribuna agora, sim, em nome do Partido dos Trabalhadores, no horário dos partidos. Senhor presidente, nós estamos vivendo no país, no Estado, um momento bastante intenso de discussões, de cobranças da sociedade, de seriedade das instituições jurídicas, ou seja, do parlamento, enfim, do executivo, e tudo que vem ocorrendo no nosso país, e da última votação, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, e outras tantas ações, o papel do juiz Sérgio Moro, de imparcialidade nas suas ações. Então, tem um conjunto de debates acontecendo no Brasil, e Santa Catarina não foge disso. Deputado Rodrigo Minotto, não foge disso. Alguns dias atrás, eu subi a essa tribuna para afirmar que eu não tinha grandes expectativas de que o Pleno do Tribunal de Contas iria aprovar o relatório pela rejeição das contas do governo Colombo, mesmo diante das vastas irregularidades na aplicação do dinheiro público. Afirmei que os conselheiros poderiam entrar para a história ao mostrarem que o órgão tem mais compromisso com Santa Catarina do que com a estabilidade política de um governo que faz malfeitos ano após ano. Bem, com todos já sabiam e já sabem, o conchavo político falou mais alto no Tribunal de Contas do Estado. As irregularidades, os crimes fiscais de Colombo eram gritantes, mas viraram meia dúzia de breves ressalvas. Vou citar algumas das graves irregularidades. 5,4 bilhões de isenções fiscais, dinheiro que o governo Colombo distribuiu para empresas amigas, entre aspas, sem nenhum controle ou fiscalização. O não cumprimento de 25% em educação, que provoca um rombo acumulado de mais de 5 bilhões, devidos à educação catarinense, que gera resultados nefastos na educação catarinense, nas escolas, na falta de valorização dos servidores, de professores e na qualidade da educação catarinense. O não cumprimento dos 15% em saúde, que diz a lei, o resultado está aí. Além da precariedade dos serviços, a Secretaria de Saúde acumula uma dívida próxima ou passa de 800 milhões de reais. Contas de 2016 ainda não foram pagas, reformas de hospitais e equipamentos de saúde que nunca termina. E o não cumprimento da lei das APAES. Pedaladas fiscais para encobrir o déficit orçamentário de 204 milhões. A grave irregularidade do ato do governo do Estado, que desviou da finalidade mais de 1 bilhão em impostos do ICMS devidos à Celesc. Fato amplamente conhecido e reconhecido pelo governador e que motivou 2 pedidos de impeachment que aguardam manifestação da presidência desta Casa de Leis. Tudo isso estava no relatório do conselheiro Luiz Herbst, que pedia a rejeição das contas do governador Raimundo Colombo. Sabendo da derrota iminente, foi preciso chamar às pressas o conselheiro Júlio Garcia para garantir os votos que resultaram na aprovação das contas. Senhores e senhoras, até quando a sociedade catarinense vai aceitar a politização existente dentro do Tribunal de Contas? Onde se ignoram os dados técnicos que comprovam crime de responsabilidade fiscal, crime por improbidade administrativa e até legitimam a abertura de processo de intervenção federal no governo Colombo. O resultado deste julgamento apequena o Tribunal de Contas do Estado, esse importante órgão de fiscalização e controle dos recursos públicos. O resultado desse julgamento fortalece o nosso projeto de lei
nossa proposta do conselheiro cidadão. O projeto de lei, o PLC 16 de 2014, que veta a indicação de pessoas com filiação partidária para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A proposta estabelece como condição para candidatar-se a conselheiro estar há pelo menos 3 anos desfiliado de partido político e sem ocupar cargo próprio de agente político eletivo ou não. O candidato também precisa ter mais de 35 anos, ficha limpa, formação na área jurídica e contábil, econômica, financeira ou administrativa. Além disso, de exercício de pelo menos 10 anos em atividade profissional em algumas destas áreas, ou seja, a proposta fixa critérios de avaliação e arguição. Pela Constituição Estadual, qualquer cidadão maior de 35 anos, com conduta ilibada e formação na área, já pode participar do processo de seleção para cargo de conselheiro do Tribunal de Contas. Porém, nunca houve por parte da Assembleia Legislativa um comunicado público sobre isso, e prevalece a escolha de um parlamentar ou ex-parlamentar para o cargo. 2 atuais dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas, dos atuais, 5 são ex-deputados estaduais. Hoje não há participação da sociedade na escolha dos conselheiros. A possibilidade de indicar um político prejudica, faz aflorar o corporativismo e o interesse político eleitoral. Mais um minuto, senhor presidente. Senhor deputado, estamos no horário do partido, por determinação do presidente, nós não podemos esticar o tempo, portanto, por essa minha fala, lhe dou 30 segundos. Nosso projeto tira este elemento, vetando a indicação de pessoa afiliada a partido político. Mudamos a lógica. Nossa proposta cria regras claras e objetivas em prol da transparência e da democracia. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Próximo horário é do bloco parlamentar. PDT, deputado Rodrigo Minuto, abre a mão de palavra. Vamos para o bloco parlamentar PP, PR, PSB, que tem o tempo de 13 minutos. Deputado Maurício Scudilar, com a palavra, falando em nome do bloco. Deputado Venzon, Vossa Excelência não fará uso da palavra do PSDB? É verdade. Então, logo depois, Vossa Excelência com a palavra, ok? Eu não vi que o deputado João Amin estava aqui, ele tinha pedido e tinha preferência para usar o tempo. Eu não... Dividimos o tempo aí, tranquilo, deputado João Amin. Tinha um assunto para falar, hoje eu venho aqui com muito orgulho apresentar a medalha da comenda dos 90 anos do Bombeiro Militar em Santa Catarina, deputado Venzon. Fui agraciado com essa medalha. Na manhã de hoje recebemos lá numa bonita solenidade no Centro de Ensino do Bombeiro. Também recebeu o vice-governador Eduardo Moreira, o deputado e secretário de Turismo Leonel Pavan, secretário Serpa, outras autoridades foram homenageadas e para nós, para mim, muito orgulho. Tenho sido um defensor da segurança pública aqui na Assembleia, mais de 31 anos convivendo nessa missão lá na linha de frente da segurança pública e tenho muito orgulho de todas as instituições. Entendo que nesse momento de convulsão social, a segurança pública de Santa Catarina tem se destacado e temos que registrar o trabalho dos bombeiros. Um trabalho voltado a um treinamento especializado, a uma preparação e que, quando necessário, tem mostrado efetivamente competência e apresentando bons resultados
para a sociedade do nosso Estado. Então, parabenizar o coronel Onir Mocelin, que é o comandante-geral do Bombeiro Militar de Santa Catarina, meu amigo de longa data, ele que é natural de São Miguel do Oeste e hoje é o comandante-geral dos Bombeiros Militares de Santa Catarina. Também parabenizar o Major Jorge Arthur Cameu Júnior, ele que é agora o comandante do batalhão dos bombeiros lá em São Miguel do Oeste. E hoje eu já vinha para apresentar um vídeo do vendaval que atingiu São Miguel do Oeste na última quinta para sexta-feira. Realmente uma situação assim que provocou grande apreensão e que pelo volume dos estragos, felizmente, nós não tivemos vítimas. Falei com o secretário da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, ele esteve no município, a Defesa Civil atuou, junto com o bombeiro, Polícia Militar, a Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste. Muitas casas lá tinham seguro, 2 casas que parece que o município, a comunidade, vai ajudar na reconstrução, mas eu queria mostrar um vídeo que foi feito por um órgão de comunicação do município e que retrata a gravidade do que aconteceu e a poder agradecer a Deus, que com todo aquele estrago que nós vamos ali visualizar, nós não tivemos nenhuma vítima. Não é esse vídeo aí. É um vídeo do Portal Tria, um outro vídeo. Não tem? Não, só chegou esse. Então a assessoria... Esse aí também é um vídeo do vendaval, mas que pegou uma parte rural, mostra a força dos ventos, da chuva e árvores que foram cortadas na altura de 1 metro, mas não é o vídeo que eu queria apresentar referente ao vendaval de São Miguel. Vamos depois preparar, se conseguir abrir a minha página no Facebook, aí tem esse vídeo e nós poderíamos apresentar. Então, juntou tudo. Hoje a gente recebendo aí a comenda dos 90 anos do Bombeiro Militar de Santa Catarina e bem no momento, logo após os bombeiros terem feito uma atuação, seja uma grande atuação nas enchentes que atingiram a maioria dos municípios de Santa Catarina, bem como o vendaval que atingiu o oeste catarinense de uma forma maior, São Miguel do Oeste, mas que atingiu lá vários municípios e que, felizmente, apesar de toda a tragédia, dos danos materiais que ocorreram, nós, felizmente, não tivemos nem vítima, tivemos vítima ferida, mas com pequena gravidade, mas, felizmente, nenhuma vítima fatal. Então, vamos ver se depois eu estou inscrito, consigo apresentar o vídeo e divido o tempo aí, deixo o restante do tempo ao excelentíssimo deputado João Amin, aí, nosso colega de bloco parlamentar. Com o restante do tempo, são 7h25 e eu peço para que a assessoria coloque os 5 minutos do deputado Rodrigo Minotto, que cedeu ao deputado João Amin. Então, portanto, ficará 12 minutos e 25 segundos para a sua fala, deputado João Amin. Não, pessoal da imprensa me chamou. Bom, queria cumprimentar o deputado Kennedy Nunes, o público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, aqui na galeria da Assembleia. E, na verdade, a gente vem nesse momento aqui na tribuna para relatar uma audiência muito importante que aconteceu ontem em Brasília. Ontem, a Comissão Especial do Terreno de Marinha, presidida pelo deputado federal Espiridião Amin, foi recebida pelo presidente Michel Temer, às 19 horas da noite, para falar
sobre o assunto terreno de Marinha. E estavam presentes o presidente da comissão, deputado federal Espiridião Amin, o relator, deputado federal do Rio Grande do Sul, Alceu Moreira, por estar recebendo o ministro Helder Barbalho, devido o grande volume de chuva no Rio Grande do Sul, não pôde estar presente, chegou em Brasília logo depois. Estava também o presidente do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado federal João Paulo Kleinobing, o deputado César Souza, que também tem uma PEC na Câmara Federal em tramitação sobre terreno de Marinha, o deputado Lelo Coimbra, que é autor também de uma PEC, vice-líder do governo na Câmara, deputado do Espírito Santo, o senador Dário Berger, o ministro Diogo de Oliveira, ministro do Planejamento, que é o responsável pelo SPU, é o órgão, o Ministério é responsável pelo SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, que, vamos dizer assim, baliza o assunto terreno de Marinha no Brasil, o senador, o ministro Moreira Franco e também o ministro Eliseu Padilha, que é autor de diversas obras sobre terreno de Marinha. E quero dizer que a audiência foi muito produtiva. Primeiro, porque após o relato sobre essa herança colonial, herança de Portugal, que o Brasil ainda tem, e nem Portugal ainda mais tem, a audiência foi muito produtiva, porque nós saímos da audiência cientes de que vai haver uma modificação nesse assunto. A gente pede a extinção do terreno de Marinha. Aqui na Assembleia Legislativa, nós já fizemos a formatação de uma frente parlamentar para tratar sobre o tema, fizemos diversas audiências públicas, aqui em Florianópolis, em Itapema, em Joinville, onde há realmente um apelo que o assunto nos traz. Também somos contra essa nova delimitação de que apenas em Florianópolis, de 7.000 unidades, passaríamos a ter com um novo traçado, 34.000 unidades com terreno de Marinha. O bairro do Carianos, em Florianópolis, iria modificar praticamente inteiro. E um outro assunto que chama atenção no Brasil é a cidade de Belém do Pará, onde 52% do seu território é terreno de Marinha. Então, o presidente deu tanto ao ministro Diogo Henrique de Oliveira, de Planejamento, quanto ao ministro Eliseu Padilha, 30 dias para formatarem uma modificação sobre o assunto. Obviamente que o ministro Diogo, por ser de carreira e ter uma visão mais patrimonialista, não vai ser fácil de ser convencido a uma modificação que diminua algum tipo de receita ou diminua algum patrimônio por parte do Brasil. Porém, a gente agora conta com a sensibilidade do governo para que possa modificar, possa realmente dar um passo de modernização do Brasil, porque hoje em dia há apenas uma via de mão única. O governo federal arrecada e não tem nenhuma contrapartida para municípios e estados. No ano de 2016, segundo a RBS, em matéria recente, Santa Catarina, só de foro, arrecadou 7,5 milhões de reais para o Brasil. O Brasil arrecada de terreno de Marinha, pelo menos nos últimos 12 anos, uma média de 700 milhões de reais por ano. Isso, na verdade, é ínfimo para o orçamento federal. Não sei se o deputado Serafim Vezon gostaria de uma parte, mas... Deputado João Antônio, eu queria
cumprimentar Vossa Excelência, de forma especial, cumprimentar o deputado federal João Amin, deputado federal Amin. Ainda não, deputado Venzon. Mas que coordene, que encabeça esse movimento. Na verdade, quando existe um tributo, uma taxa como essa, se prevê um serviço. Então, na verdade, não estamos querendo apenas isentar um grupo de proprietários que estão de frente ao mar, mas somente isso. Mas qual é o serviço que a União presta a esses cidadãos por conta desse tributo alto? Imagine o que é esse tributo, aqui, digamos, em São José, em Florianópolis, toda a orla marítima que se estende lá de Itapoá, Garuva, até Passo de Torres. Imagine, Vossa Excelência, o que significa em Santa Catarina, e Vossa Excelência dava um número aqui. E qual é o retorno que o governo federal dá, digamos, voltado a essas áreas? Qual é o serviço que presta, não às pessoas que estão de frente ao mar, às pessoas que estão de costa, longe? Que dê os pobres de Camboriú, para onde é que, por que não cede esse recurso que cobra da orla para os pobres distantes que moram em Camboriú e que têm uma arrecadação extremamente baixa por conta das injustiças que são praticadas nos retornos? Então, eu quero cumprimentar o deputado Amin, que encabeça esse movimento. Precisa, sim, corrigir isso urgente. É uma moda que pegou, que está ali há mais de 100 anos, foram cobrando e esqueceram que não existe nenhum serviço, nenhuma contrapartida, e continua se cobrando. Por isso que é importante esse movimento. Obrigado, deputado Venzon. E, realmente, finalizo essa minha fala dizendo que é uma herança colonial, reafirmo, que nem Portugal mais tem. 31 metros do terreno de marinha é uma lenda que é a distância que a bala do canhão percorria para proteger nossas fronteiras. Deputado Kennedy, uma vez o senhor falou sobre isso, se eu não me engano, na audiência pública em Joinville. Então, nem Portugal mais tem isso, não tem porque o Brasil ficar cobrando do cidadão que mora em terreno de marinha um valor, muitas vezes alto, sem nenhuma contrapartida da União. Por isso, nós somos a favor da extinção do terreno de marinha e, fazendo justiça aqui também, a um parlamentar que sempre brigou por essa causa, o ex-deputado, ex-prefeito de Florianópolis, Edson Andrino. Outro assunto que me faz também vir à tribuna hoje é que ontem também, antes da audiência com o presidente, nós tivemos uma audiência muito importante do Fórum Parlamentar Catarinense com o ministro de Planejamento, Diogo Henrique de Oliveira, onde foi levado pelo presidente do Fórum, deputado João Paulo Clanubing, um relatório da Defesa Civil de Santa Catarina, muito bem feito, por sinal, fazendo um comparativo de regiões afetadas pelas chuvas, como aquelas que terminaram na semana passada. Por exemplo, Taió, em 1983, teve em milímetros 574,6 em 1983. Agora, em 2017, 412. Rio do Sul teve 606 milímetros em 83 e 552 agora em 2017. Brusque teve 537 em 83 e 421 em maio e junho de 2017. E Blumenau, 542 em 83, numa enchente histórica que durou 52 dias, e agora em 2017, 375. A importância do fórum, representado pelo ex-prefeito de Blumenau, que em 2008 também teve uma catástrofe muito grande, o deputado César Souza, que é da cidade de Rio do Sul, o deputado Peninha, que tem o seu domicílio eleitoral em Ituporanga, Rio do Sul, uma região muito afetada
também estava o deputado federal Espiridião Amin e eu. A deputada Carmen Zanotto também, que agora no ano de 2017 representa uma região que foi muito afetada e não era comum acontecer, que é a região da Serra. Então essa reunião e a audiência com o ministro do Planejamento foi muito importante. O ministro se comprometeu em sentar com o ministro Helder Barbalho, que estava em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e dar uma resposta, principalmente à possibilidade ou não de uma medida provisória que vem sendo questionada pelo Tribunal de Contas da União para ajuda aos municípios que precisam de ajuda nesse momento financeira. Há um questionamento por parte do Tribunal de Contas da União que a medida provisória não é a maneira correta de se ajudar os municípios. Mas isso foi realmente unanimidade por parte dos representantes do Fórum Parlamentar Catarinense, que historicamente demonstraram ajudas outras a diversos outros municípios, não só de Santa Catarina, mas do Brasil, que foram afetados por uma catástrofe climática, que foram ajudados através de medida provisória. O deputado Peninha, o deputado Espiridião Amin foram muito firmes com relação à sensibilidade ao ministro Diogo de Oliveira para que o mais rápido possível disponibilize ajuda financeira para Santa Catarina. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Amin. O próximo partido, PSDB, com a aquiescência da liderança, deputado Dóia Guglielmi, a palavra vai ser para o deputado Serafim Venzon. Enquanto o deputado Venzon se encaminha para a tribuna, pela parte, concede uma parte, presidente? Claro, deputado João Amin. Fazer aqui o registro dos amigos de Quilombo, o Nereu Lima, vereador, e o Valdecir Nadal, e também o vice-prefeito de Galvão, o Orli. Muito obrigado. Sejam bem-vindos a essa casa e que sintam-se bem. Deputado Serafim Venzon, Vossa Excelência, tem o tempo de até 7 minutos para a sua fala. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação. Eu queria inicialmente cumprimentar o presidente do nosso partido, o deputado Marcos Vieira, o nosso líder da bancada, o deputado Dóia, o deputado Mário Marcondes, que também participa dessa sessão, mas destacar aqui o movimento do PSDB coordenado pelo presidente nacional, agora o senador Tasso Gereissati, e que inclusive ontem fez uma reunião muito importante, uma reunião de muita responsabilidade. Eu vejo que no momento o mundo inteiro vive certos impulsos, pelo menos, de intolerância. Intolerância de cor, intolerância por gênero, intolerância por pensamentos, e intolerâncias por decisões políticas, e que vejo que aquilo que o Brasil passa hoje, essa revisão de postura, essa revisão da sociedade no seu relacionamento com os representantes, com vereadores, com prefeito, com deputado, com presidente, isso é muito importante e, sem dúvida, isso é um processo que acontece no mundo inteiro. Se os senhores observarem as eleições que são narradas para nós em outros países, acontece de uma forma semelhante àquilo que acontece aqui. Podemos citar os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a última eleição, domingo passado, a eleição dos deputados da França elegeu centenas de deputados que nunca foram políticos antes. E certamente, então, aquilo que ocorre no Brasil, apenas para enfatizar, não é meramente resultado de má condutas de alguns políticos. Notícias, aliás, que todos os dias
vemos pessoas se envolvendo em processos que nós nunca imaginávamos que poderiam estar sendo citadas dessa maneira. Mas que a atitude também correta de nós todos não é sermos intolerantes, usarmos os extremos de destruir tudo isso, ao invés de querer consertar. 2, 3 telhas de uma casa podem inviabilizar a casa inteira. Imagine os senhores 2, 3, 4 goteiras dentro de uma casa. Talvez sejam, no meio de 1000 telhas, 4, 5, 10 telhas estragadas, que se nós arrumarmos aquilo, arruma o telhado inteiro. E se não o fizer, estraga a casa inteira, inviabiliza toda a casa. E certamente, essa é a postura que nós precisamos privilegiar nesse momento. O PSDB, que já governou o Brasil de 94 a 2002, cujo presidente, Fernando Henrique, e cuja liderança nunca perdeu perante o partido e perante a nação. E a posição que nós do PSDB já havíamos tomado aqui, e que certamente outros estados também tomaram de forma semelhante, e que resultou nessa grande decisão que o Tasso Gereissati, reunindo Alckmin, Dória, os deputados federais, muitas lideranças estaduais também estiveram presentes, e decidiram, nós vamos continuar no governo, no sentido em que a nossa responsabilidade maior é o país. Imagine os senhores se Gilmar Mendes, no sábado passado, tivesse julgado perante os olhos da justiça cega entre o certo e o errado. Aliás, a política é justamente a arte de fazer melhor que o certo. Para fazer o certo é simples, você faz um programa de televisão, um programa de computador, e aquilo que não cabe no que é certo, é não, aquilo que cabe no errado, está lá no errado, certo ou errado, está muito fácil. Eu quero ver, decidir para fazer algo melhor que o certo. O certo era o Gilmar Mendes e botar, não, olha, isso aqui tem que caçar a chapa inteira, e dando, não 4-3, que desse todos os votos. O voto do Gilmar Mendes foi essencialmente político, olhando a nação brasileira. Imagino isso. E aquilo que o PSDB fez ontem, e a postura que tinha antes, era justamente olhando o que será do Brasil se nós destruirmos a casa inteira, o telhado inteiro, porque tem 10, 15 ou 20 telhas estragadas. Não, nós vamos arrumar isso, nós vamos consertar, nós vamos salvar a nação brasileira, justamente até o período da eleição do próximo ano, que é muito melhor. Eu vejo esse pensamento de inúmeras pessoas, de pessoas que não têm a vivência do dia a dia em política, mas que expressam um pensamento semelhante. Então, senhor presidente, eu queria aqui, deputado Antônio Aguiar, eu vejo que é rotina aqui da casa interromper o tempo, a hora que encerra, mas eu ainda concedo uma parte a Vossa Excelência com a aquiescência aqui do presidente. Só gostaria de parabenizá-lo pelo tema, deputado Serafim Benzão. Vossa Excelência foi muito convincente. Deputado, segundo o presidente, como é horário de partido, e o horário de partido representa a representatividade da bancada nesta casa, o número de deputados dividido pelo número de 60 minutos, nós não temos autorização para ceder mais espaço no horário destinado aos partidos políticos.
quando é relacionado à palavra livre de breves explicações e comunicações, breves comunicações e explicações pessoais, até há condição de dar até 30 minutos. Mas o departamento jurídico dessa casa nos alertou que, como o acordo é pelo número de deputados da bancada, isso poderia gerar, inclusive, um processo como quando você tira tempo de um partido no tempo integral de televisão. Então, portanto, eu gostaria da aquiescência dos nobres deputados, que eu não tenho como dar mais tempo para vossas excelências. Mas o PMDB tem, logo depois, a palavra. Eu sugiro, deputado Aguiar, que vossa excelência assuma a tribuna. O deputado pode daí terminar aí, vocês podem continuar esse assunto que é muito interessante, mas eu não tenho como lidar lá. Se for a questão de ordem não relacionada ao assunto, eu abro. Se for, eu peço para vossa excelência usar o tempo do seu partido, PMDB. Claro. Não, mas daí, deputado, eu preciso seguir a regra aqui. Eu peço vossa excelência assuma a tribuna no horário do partido, por favor, assuma a tribuna no horário do partido. Eu lhe dou o tempo que é destinado ao PMDB de 15 minutos e logo depois vossa excelência pode, inclusive, continuar este assunto, deputado Serafim Venzon. Me perdoa, mas a regra é essa, inclusive orientado pelo departamento jurídico da casa. Mil perdões, mas nós não temos como expandir no horário dos partidos. Próximo partido inscrito é o PMDB. Pergunto se vai fazer uso da palavra. Não vai fazer. A sessão está suspensa por até às 16 horas para que possa vir aqui e votarmos o PLC. Está suspensa a sessão.